Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Terror, eu sou mestre em Reiki, Usui, sou massoterapeuta, psicoterapeuta, enfermeira, atuante muito mais agora na psicoterapia, na massoterapia, terapia holística em geral. Então, vou falar um pouco de mim, da minha história. Eu iniciei no trabalho com a saúde há 23 anos, na enfermagem, trabalhei em berçários, UTI, centro cirúrgico, em hospitais também com saúde, tratando ali da saúde mental do paciente. E eu pude ver que em hospitais, em clínicas, é importantíssimo o tratamento das pessoas e eu comecei a ter algumas dúvidas em questão de como a gente pode chegar ao ponto de poupar a pessoa de chegar naquele momento, naquele grau da doença, da dor. Então, assim, eu trabalhando com essa área da saúde, eu pude enxergar essa parte que a doença ela está alojada e a doença a gente pode prevenir, a gente pode trabalhar com a prevenção. Então, aonde que eu tive assim, um clique foi na faculdade, depois de muitos anos, né, na área da enfermagem, como auxiliar de enfermagem, depois como técnica em enfermagem. Aí, nesse meio tempo, eu já havia feito o curso de massoterapia, então comecei a trabalhar, associar a enfermagem com a massagem. Então, assim, de formação com a massoterapia eu tenho 17 anos, com a enfermagem eu tenho 23 anos de formação, de atuação no trabalho, e psicoterapia eu tenho 3 anos. Realmente, como eu analisei esses trabalhos, que eu achei assim, tudo muito importante, né? A enfermagem, ela cuida, ela trata, a massagem, ela gera ali o bem-estar, o alívio das dores, do sentimento também. Às vezes a pessoa, ela chega ali no seu consultório para aliviar dor, tensão, porque aconteceu alguma coisa que deixou a pessoa chateada e foi somatizando. Então, eu na faculdade, entre os meus atendimentos, eu fazia alguns atendimentos pós-operatórios, drenagem linfática, pós-operatório, seja cirúrgico, caso clínico, e também estético, né? Cirurgias plásticas. Eu fui observando algumas coisas quando acontecia algumas anomalias, algumas doenças, algumas dores, alguns casos, que era mais uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É aquela formação que a pessoa tem de um problema, ele vai virando uma bola de neve, né? Como se fosse uma bola de neve, vai aumentando até chegar ao ponto de atingir o físico, né? Então é o mental que, somatizando, atinge ali o físico. Então uma coisa que me despertou mesmo, assim, que foi naquela pressão mesmo, foi quando a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer na bexiga. Então ali eu comecei a ver, gente, como que, né, não deu para ver. Então assim, depois o médico tinha falado que ela já estava, quando a gente descobriu, poucos meses ela desencarnou. 8 meses. Então assim, chegou numa fase, né, o câncer dela, que já tinha dado neoplasia, né, já estava metástase, já tinha espalhado ali um pouco ali para os rins pararam de funcionar. Então eu fiquei ali morando no hospital com ela durante um mês.
entre CTI eu ia lá, visitava todos os dias. E ali eu comecei a aplicar o reiki nela e ela ia ser entubada. Então o reiki, ele trouxe esse alívio paliativo, o cuidado já é uma questão paliativa. Então, a partir desse momento, eu comecei a me perguntar: e aí, Adriana, o que você vai fazer? Estava faltando alguns meses para eu concluir o curso, então eu estava fazendo vários estágios e foi exatamente no momento assim que eu estava de férias na faculdade que ela ficou internada. Então eu comecei a aplicar o reiki e naquele dia ela ia ser entubada, aí eu comecei a aplicar o reiki nela. Aí o médico, depois ele passou um tempo, ele falou assim: a gente não entende por que ela não está precisando mais, porque o grau dela estava, né? E eu estava querendo era aliviar ela, não trazer mais sofrimento, né? Uma intubação ela não aguentaria. Então ela, com isso, com as explicações do reiki que eu estava fazendo, eu pude notar uma melhora muito boa de qualidade de vida, né, naquela situação, né? Não era uma qualidade de vida excepcional, mas era uma melhora ali, era um alívio. E eu pude ver que foi essa energização que ela estava precisando. Então, ela teve alta do CTI, foi para o quarto e ficamos lá por uns longas semanas, um mês por aí. Então eu percebi que o cuidado alopático era ali na prevenção, não era na prevenção, né? Era para aliviar, ali o cuidado dela já era paliativo, não tinha como curar, né? Mas nada já estava adiantando de medicação, as medicações bem fortes e nada. Então assim, a gente já teve que pedir médicos assim para anestesiar no local e ela fazendo hemodiálise. Inclusive o meu trabalho de TCC foi voltado à hemodiálise e não foi eu que escolhi, foi uma outra colega, né? Então eu acredito que nada vem por acaso, mas foi bem bacana. E foi aí que foi me despertando, foi dando os cliques. E nesse mesmo hospital teve um estudo depois, a minha mãe desencarnou, né? Então assim, mesmo assim eu continuei na faculdade, então nesse momento aí que eu comecei a estudar mesmo para era uma forma de terapia para mim, né? Para eu não ficar muito para baixo, foi uma forma ali que eu encontrei com os estudos e entender o caso dela. Então eu fui para um hospital oncológico, então tudo estava fluindo assim, não foi eu que escolhi. Já estava na programação de eu ir para um hospital oncológico. Foi tudo bem, né? Alguns momentos emocionantes, né? Então, assim, nós somos humanos, graças a Deus temos sentimentos. Então, isso nos torna humanos e a gente passa a entender um pouco, mesmo a gente não estando vivendo a situação ali do paciente, a gente começa a perceber ali a família, a dor da família, a dor do paciente. A gente começa a enxergar de uma outra forma. Os enfermeiros, todas as pessoas, o corpo técnico e clínico entendem isso. Então, assim, geralmente acontece isso com o paciente, a gente sente, mas a gente às vezes se controla, a gente acaba criando ali uma barreira. Mas quando acontece conosco, né, uma situação dessa, a gente começa a refletir sobre isso. Isso foi muito rico para mim no momento acadêmico. Então, nesse mesmo hospital, eu assisti uma aula lá, uma palestra de um trabalho científico de uma doutora em enfermagem da faculdade UFJF aqui. Ela estava falando sobre o que chama síndrome de burnout. Então,
ela foi falando toda essa síndrome, gente, ela é uma depressão que a pessoa começa com o trabalho. Vai trabalhando muito, vai trabalhando, ainda mais pessoas que trabalham em setor fechado, igual ao hospital, enfermagem, enfermeiros tem muito. Eu fico imaginando como os meus colegas estão nesse momento de pandemia, que estão trabalhando aí arduamente em 2 hospitais e muitos por causa da idade pararam de trabalhar, então foram trabalhando, foram dupla jornada. Eu imagino, e olha, parabéns para vocês, e merecem um salário digno, merecem, e merece nosso respeito, merece o respeito de todo mundo, nós merecemos. No final, ela deu um trabalho ali lindo, explicativo sobre o que é essa doença. Então, ela é uma depressão causada por muitas tarefas, trabalho excessivo e de grande responsabilidade. Aí vai transferindo, vai indo para sua casa, nada fica bom. Aí você fica doente, você falta muito no trabalho. Resumidamente é isso. Aí às vezes já começa a ter problemas familiares, mas tudo por causa dessa síndrome. A pessoa não dorme bem, a pessoa está com vários trabalhos. Às vezes tem enfermeiro que trabalha em 2 empregos e vira, né? Trabalha durante o dia e ainda tem o plantão da noite. É bem puxado. Aí eu perguntei o que o hospital, o que a empresa, vamos colocar assim, porque eu exemplifiquei, não é que eu exemplifiquei, a situação foi uma área hospitalar, mas pode ser em qualquer área de trabalho que você exerce ali uma responsabilidade muito grande, profissionais da área bancária. Bom, gente, deixo aí à vontade para vocês imaginarem quais os setores que causam muito isso. Então, assim, é interessante eu falar isso porque tem muitas pessoas que às vezes estão passando por isso e não estão se entendendo, e às vezes é por isso. Aí não adianta você mudar de emprego, aí você acha que é o emprego, aí você muda de emprego, aí daqui a pouco você está mudando de novo de emprego, aí é o emprego, aí vai mudando, você vai pulando de emprego em emprego e você não consegue resolver porque o problema já está dentro de você, já está em você, por conta dessas coisas. Então, aí eu perguntei, mas e como que é o trabalho? Porque existem psicólogos na área hospitalar, mas cuidando dos pacientes. E os profissionais da área de saúde? Aí foi essa pergunta que eu fiz, né, para ele ter esse hospital. E os profissionais da saúde têm algum atendimento especializado? Aí ela respondeu, olha, o atendimento para toda a equipe clínica, né, toda equipe, todo profissional, todo colaborador é o plano de saúde. Então a pessoa vai e busca ali psicólogo, busca um psicoterapeuta. E no meu trabalho de TCC, que foi sobre hemodiálise, o estudo não tinha nada a ver com terapia holística, e no final das contas tinha muito. Porque o cuidado com o paciente não é só o cuidado ali de trocar o curativo, de levar para o exame, de fazer uma hemodiálise, seja qual área que for que o paciente esteja, não é só isso. O paciente, ele precisa de cuidados, porque toda doença causa depressão, porque está ajustado ali diretamente ali com a autoestima. Então, assim, tem algumas doenças que a pessoa perde o cabelo, tem doenças que a pessoa tem problemas, igual o problema renal, a pessoa tem que colocar vários cateteres, então ela vai se escondendo, ela vai colocando lenço, às vezes ela vai se escondendo e às vezes está um sol queimando e ela se cobre por causa da vergonha. Então essa autoestima baixa, ela gera depressão. Então tem vários fatores. Foi a partir daí, quer dizer, eu já estava atuando na massoterapia e na terapia holística, mas foi a partir daí que eu tive a plena certeza que eu estava no caminho certo. Porque a doença, ela não é física que vai para o mental.
Até aí eu estava achando, né, a doença, ela está aqui, ela transfere para o mental. Não, muitas vezes, então eu aprofundei nesses estudos, muitas vezes a doença chega por conta do mental, por conta da vibração do seu pensamento, da sua mágoa. Então, gente, esse trabalho ele é muito rico e muito repleto. Eu estou me apresentando aqui para vocês conhecerem. Tem muita gente, eu sei que me acompanha aqui meus vídeos, eu tenho algumas entrevistas que eu falo sobre isso, já conhece, mas tem outras pessoas que estão assistindo exatamente este vídeo agora, meu primeiro vídeo aqui com vocês, né? Eu já tenho 3 anos que eu estou no YouTube, já colocando alguns vídeos, mas sempre terão pessoas que vão assistir pela primeira vez. E hoje eu venho aqui convidar vocês para aprender a se equilibrar, a se auto-aplicar a energia do Reiki, a se autoanalisar também. Então estão abertas as inscrições do Reiki nível 1 até o mestrado. Se você quiser fazer direto nível 1, nível 2 e nível 3, é lógico que o nível 1 você faz, depois você tem que fazer a autoaplicação, depois da sintonização, a autoaplicação dos 21 dias. Encerrando esses 21 dias, você já pode fazer o nível 2 e assim por diante, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem fechar esse pacote do curso do nível 1 ao 3 já de uma vez, ou ir fazendo aos poucos. Também está aberta inscrições também do curso de reflexologia, palmar e podal, porque se faz necessário também, às vezes você está naquele ambiente, às vezes você não quer nem trabalhar com isso, mas você quer aprender essas técnicas. Muito bem-vindo também, né, você aprender. E isso também te distrai, ao invés de você ficar aí assistindo aí TV, né, que sempre te bota para baixo, venha fazer um curso que você vai melhorar a sua vida e de algumas pessoas também. Você pode trabalhar também com isso, pode virar uma renda extra ou então a sua principal renda, como é a minha. E eu posso te falar com toda a garantia de certeza que se você aprender o Reiki mais a reflexologia, você vai ter atendimento direto. Então você vai ter a sua renda extra, ela pode virar a sua renda principal, tá bom? Então eu conto com vocês, vou deixar aqui na descrição o grupo de Reiki no WhatsApp, tá? E o grupo também de reflexologia. Aí é só vocês clicarem nesse link do grupo do WhatsApp que eu explico tudo para vocês. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.